Hello everyone, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o Simple Future. Esse assunto já foi apresentado na aula da semana passada, na aula ao vivo. Então, para quem assistiu, é uma revisão, até porque essa semana eu vou passar o exercício e aí vocês viram o assunto na semana passada. É importante que vocês revisem, né, para saberem responder. Para quem não viu, é uma oportunidade de ver alguma coisa dessa semana, ok? Então, vou passar aqui já para o próximo slide. É um assunto muito fácil, né? O Simple Future, eu já afirmei na aula anterior que é o assunto em relação a tempo verbal, que é o assunto mais fácil. Ele é mais fácil, inclusive, do que o Simple Present, que é o primeiro assunto que a gente vê. Porque realmente é importante a gente começar falando do presente, né? Mas ele não é o mais fácil. O Simple Future, ele é o mais fácil, ele não tem variação de praticamente nada. Então, você vai ver uma forma só para todas as pessoas. Pessoal, quando a gente fala do futuro, a gente geralmente fala do futuro em inglês especialmente, né? Para fazer pedidos e ofertas. É comum você fazer pedidos e ofertas no futuro. Talvez em português a gente não faça muito pedidos e ofertas em inglês, talvez não se encaixe muito, eu não consigo pensar em muitas situações. Mas em inglês, por exemplo, aqui você tem essa pergunta: Will you marry me? Você vai se casar comigo? Isso é um pedido, mas ele está no futuro, né? Sei lá, em português, um pedido de casamento geralmente não é feito, né? Dessa forma, você vai se casar comigo. A pessoa pede, né? Casa comigo, alguma coisa desse tipo, ou quer se casar comigo, fica no presente, mas no futuro é feito, aliás, no inglês é feito no futuro, e o interessante também é que é feito em forma de pergunta. Então, a gente também não tem muito esse hábito de fazer pedidos em forma de pergunta, né? A gente faz mais de uma forma imperativa, né? Tipo, case comigo, é uma frase imperativa, e já que é uma pergunta. Mas a gente também usa para falar sobre planos e expectativas, isso aí é super normal, a gente também faz isso, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então eu espero que tal coisa aconteça. Então, também nós falamos do futuro, né? Quando nós falamos sobre planos e expectativas. E promessas também, nós fazemos promessas no futuro, quando você promete fazer algo para alguém, né? Eu vou fazer isso por você, eu te amarei para sempre, né? Podem ser promessas mais sérias ou pequenas promessas. Eu vou fazer um regime, essas promessas que a gente faz, as promessas de ano novo, né? Por exemplo. Ok, passando aqui para o próximo slide, vamos entender a estrutura básica do Simple Future. Então, nós sempre vamos ter o sujeito, o auxiliar. Esse auxiliar vai ser sempre um só, que vai ser o will, certo? O sujeito eu coloquei aqui como I, que é o pronome eu, mas poderia ser você, poderia ser ele, ela, poderia ser o nome de uma pessoa. Aqui é só um exemplo. Já o auxiliar will sempre vai estar, porque essa palavra é a novidade aqui que nós vamos ver. Essa palavra, essa partícula é a que põe o verbo no futuro. Qual é o verbo principal? É travel. Travel, certo? Então, se eu retiro esse will, que é o auxiliar do futuro, em que tempo verbal essa frase ficaria? I travel to London. Eu viajarei para Londres. Ela ficaria no presente, ficaria só I travel to London. Eu viajo para Londres. Então, seria uma frase no simple present, ok? Daria a ideia de que a pessoa viaja. Sei lá, ela tem o hábito de sempre viajar para Londres. É uma coisa que faz parte do presente dela. E o complemento, né, pode ser qualquer coisa, que é to London. Poderia ser eu viajo sempre, poderia ser eu viajo para outro lugar, eu viajo para a Austrália, certo? Então, o complemento ele varia bastante, mas é comum você ter um complemento depois do verbo. Aqui é a tradução da frase eu vou viajar, ou então viajarei para Londres. Então, a tradução desse will, que você pode pronunciar como will ou will, um sonzinho mais parecido com E, fechado, E, certo? Will ou will. A tradução dele seria vou, no caso, que seria o que coloca o verbo viajar no futuro. Eu vou viajar, né? Eu vou viajar. Ou ele também pode ser traduzido como esse ei no final do verbo. Essa partícula que coloca os verbos no futuro. Eu viajarei para Londres. Então, você pode optar por qualquer uma dessas formas de tradução.
ok? Você pode traduzir ele como uma palavra a mais ou então como essa partícula no final do verbo. Exemplos em frases. Things will get better soon. As coisas irão melhorar em breve. We will take care. Take care é tomar cuidado. Então, nós tomaremos conta de seus filhos, ou tomaremos cuidado. Também pode ser essa tradução. Estrutura de frases. Ok, então, a frase no Simple Future é uma frase que seria uma frase no presente, só que agora com will essa frase ficou no futuro. Então, o que você tem de novo, né? Qual é a novidade da frase? Will. She will go to college next month. Will sempre virá antes do verbo em frases afirmativas. Então, isso aqui é uma frase afirmativa. She will go to college next month. Ela vai, ou então ela irá, como aqui está na tradução, para a faculdade no mês que vem. Como é que será a frase negativa? A frase negativa é você acrescentar o not depois do will, né? Tem nenhuma novidade. Então, uma frase negativa você já sabe que você usa o not. A gente já fez isso em outros tempos verbais, no simple present, no simple past, né? Agora no simple future é a mesma coisa. Mas no simple present, por exemplo, o verbo o not, ele vinha depois do does. No passado ele vinha depois do did. Mas agora, como a gente está vendo um novo tempo verbal, a partícula agora não é do, não é does, não é did, é will. Mas percebam que é a mesma estrutura, a mesma sequência, a regra é a mesma. E agora como é que eu transformo essa frase em uma frase interrogativa, em uma pergunta? A gente sabe que tem que acrescentar interrogação no final. E o will, ele vai vir antes no caso do sujeito, ou seja, essa mesma primeira frase afirmativa, só que o will agora ele veio para o início da frase. Então, eu tenho ao invés de she will, ficou will she. Will she go to college next month? Ela vai para a faculdade no próximo mês, certo? Então, temos aqui uma pergunta. Formas contraídas. Ok, vamos aqui para as nossas formas contraídas. O que é uma forma contraída? É quando eu diminuo, quando eu junto duas palavras em uma só, e aí pode aparecer o apóstrofo ou não. Quando tem um apóstrofo é melhor porque a gente consegue perceber que tem uma coisa diferente, né? Geralmente o apóstrofo ele é utilizado para isso, para você fazer essa junção, essa contração de palavras. Porque aí você lê mais rápido, na escrita também acaba sendo mais rápido, certo? Apesar de que isso é uma forma para oralidade, porque você consegue pronunciar de forma mais rápida. Então aqui você tem o sujeito e tem o auxiliar. Nós temos aqui a I will, a forma contraída de I will pode ser I will. Então você usa o apóstrofo bem aqui, ó, e você só usa os dois L's do will. Isso vai valer para qualquer outro sujeito. Então, he, mesma coisa. Eu pego o he, boto o apóstrofo e boto os dois L's. Isso serve até para nomes também. Se eu botar aqui João vai, né, para algum lugar, né? Considerando que o will pode ser se vai, que dá a ideia do futuro. Então, eu boto João, apóstrofo e boto os dois L's depois de João, igual eu fiz com he, certo? Em relação à contração de formas negativas, por exemplo, o won't. Nós temos aqui o will not. A forma contraída é o won't. Igual você fazia com o do, que é do presente. Do not, do mais not, igual a don't. Forma contraída, né? Aqui já mudou bastante. Aqui já teve uma alteração bem grande. Não se parece, né? Com o will not. Mas, enfim, a contração fica o won't. Então, você pode optar por usar essas formas contraídas. E onde é que a gente usa essas formas contraídas? Aqui é mais comum a gente usar em frases afirmativas. Só dá para usar, na verdade, dá para usar basicamente em frases afirmativas, né? Não fica, talvez fique um pouco estranho você usar em outra situação. Em algumas você não teria nem como usar. Então, mais comum é você usar isso aqui em frases afirmativas e aqui em frases negativas, né? É óbvio, se você tem um not, vai ser uma frase negativa. É possível também você usar em uma pergunta, que seria uma frase interrogativa, mas a gente acaba não fazendo isso muito para não misturar, para não confundir. Mas é possível você usar em uma pergunta também, tá? Mas vamos ficar só com as frases negativas. Aí aqui nós temos, novamente, as mesmas frases que eu apresentei anteriormente. A primeira é a afirmativa,
negativa e interrogativa. Então, temos aqui, she will go to college next month. Ela irá à faculdade no próximo mês. Agora, she will not. Ela não vai. Will she go to college next month? Ela vai para a faculdade no próximo mês, né? Uma pergunta. E agora, na forma contraída, foi que mudou. Ao invés de usar o will, aqui, ó, usar o will, eu vou usar o she will, apóstrofo 2 L's. E ao invés de usar o will not aqui, eu vou usar o quê? Won't. E aqui não mudou nada. Então, a gente utiliza esse tipo de contração em frases afirmativas e aqui em frases negativas. É verdade que você também pode fazer, que era o que eu estava explicando anteriormente. Isso aqui é uma pergunta que ela é uma pergunta afirmativa. Você vai para a faculdade no próximo mês? Né? Não é nenhuma pergunta afirmativa, mas ela é positiva, né? Você vai para a faculdade no próximo mês? Eu posso fazer uma pergunta que ela é negativa. Você não vai para a faculdade no próximo mês? A gente faz isso em português, né? Então, seria assim, won't she go to college next month? Por isso que eu disse que é possível usar won't assim também. É quando a gente faz aquela pergunta, você não vai fazer isso e você não vai ir embora agora e você não vai estudar e ela não vai te contar o que aconteceu, né? Então, quando a gente usa esse não na pergunta. Então, em inglês seria assim. Você não pode usar o will not separado, você usa essa forma contraída. A gente não faz isso para não confundir muito, para a gente tentar separar nessas estruturas. Então, a gente vai trabalhar com essa estrutura, certo? Pergunta só como eu mesmo, não como o on. Mas para vocês saberem que é possível, né? Que existe essa possibilidade. Aqui só são algumas situações onde o futuro pode ser utilizado, é só para a gente compreender. Por exemplo, essa pergunta aqui, will you help me with my homework? Você vai me ajudar com o meu dever de casa? A pessoa está fazendo o quê? Um pedido? Ela está ofertando alguma coisa? Ela está fazendo uma promessa? Obviamente, ela está fazendo um pedido. Will you help me with my homework? Certo? Então, é um pedido. I will be there for you. Eu estarei lá por você. Eu estarei lá por você. O que a pessoa está fazendo? Usando o futuro. Ela está fazendo uma promessa. Quando eu digo someday I will learn a second language, algum dia eu vou aprender uma segunda língua. A pessoa está fazendo um pedido, a pessoa está fazendo um plano, uma oferta. Obviamente ela está fazendo um plano. Brasil. Brazil will win the next World Cup. O Brasil vai ganhar a próxima Copa. Isso é uma oferta? Isso é uma expectativa? Isso é uma ameaça? Obviamente isso é uma expectativa que você tem. Pode ser que aconteça ou não. Mas eu usei o futuro para dizer e para expressar essa expectativa. O Brasil vai ganhar a próxima Copa. I will kill you. Eu vou te matar. Calma que esse kill pode ser usado também no sentido figurado, igual a gente faz em português. Né? Às vezes a gente quer matar alguém porque a gente tá bravo com a pessoa e a gente sai, eu vou matar você. Né? Não precisa ser literal não, tá? Então isso aqui é uma ameaça. Obviamente é uma ameaça. Yes, no questions. Para a gente concluir aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre perguntas e respostas. Aqui era para ter um S, inclusive. Question é pergunta, yes, no questions. Então, perguntas que eu consigo responder com sim e não. São perguntas diretas, né? Não são perguntas que eu tenho que dizer por quê, onde, como, quando. É só sim ou não. Por exemplo, will you talk to me? Will you talk to me? Você vai conversar comigo? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Né? Aí vocês sabem que tem um complementozinho. Yes, sempre depois do yes ou do no é uma vírgula. Aí vem o sujeito e depois vem o auxiliar. A gente responde antes com do, yes, I do. Por exemplo, yes, I did, se fosse passado. Agora, como é futuro, yes, I will. Por que eu estou falando do does, do did, né? Que é do passado, ou do presente? Justamente para lembrar vocês, como eu sempre afirmo, que as regras, elas praticamente não mudam. Então, que você vai ter uma alteração de palavras, de auxiliar, de vocabulário, mas você percebe que existe uma mesma sequência. Tem essa mesma estrutura de pergunta e resposta, eu já tinha apresentado a vocês através de outros tempos verbais, certo? Então, yes, I will. Por que eu não usei o you? Eu sempre falo para vocês, quando eu pergunto com you, eu respondo com I. Se eu perguntar com I, eu respondo com you. Quando são outros pronomes, eu posso repeti-los, mas o you e o I fica estranho, porque são da ideia de que a pessoa está perguntando e está respondendo. Você vai conversar comigo? Sim, você vai. Ficaria sem sentido. Por isso que eu não botei you, botei o I will.
certo? Se for negativo, lembre-se que o eu também precisa ficar negativo. Então, sempre é negativo no começo e negativo no final. Vou passar isso aqui. Ok, deixa eu ver mais um exemplo. Aqui eu troquei, fiz uma pergunta com I, will I. Como é que a resposta ficou? Yes, you will. Ou no, you won't. Perceba, é sempre yes e termina com eu. Ou é sempre no e termina com won't. Sempre. O que vai variar é o que vem aqui no meio, certo? Lembrando, se a pergunta for com I, eu respondo com you. Se aqui fosse com you, eu responderia com I. Quando nós temos outros sujeitos, como nesses exemplos aqui, ó, she, they, Jack, né, nome de pessoa, o que vai acontecer? A mesma coisa, eu vou responder yes ou no, só que aí eu vou repetir o sujeito ao invés de trocar. Então, yes, ó, o eu no final. E o que ficou aqui? She, repetiu mesmo. Se for negativo, no, aqui é o won't em vez de will, certo? Porque fica negativo no começo e no final. E repetir o she. A mesma coisa acontece com they, yes, they will, ou no, they won't. E lembrem-se que nome de pessoas, eu posso usar o nome da pessoa na resposta, eu posso usar o pronome que substitui esse nome. No caso, Jack é um nome masculino, eu posso dizer ele. Ele em inglês é he, yes, he will, ou no, he won't. Ok? E estamos terminados por hoje, pessoal. Obrigada.